E aí pessoal que assiste meu canal, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o uso desse equipamento aqui, né, do capacete. Eu acabei de assistir um vídeo do Visão Libertária que eles postaram sobre o total que foi arrecadado em 2024 até agora, né, só em multas aqui no Brasil, que foi 72 milhões de reais, só em multas. E ainda falam que o país não tem dinheiro. Só que. E as estradas estão uma porcaria, não tem segurança, não tem policiamento, não tem nada. Não tem nada. Principalmente as BRs aqui do norte, onde a infraestrutura é pior, norte, nordeste, não tem nada. Mas enfim, a questão. Primeiro que, se vocês assistirem o vídeo do Visão Libertária que eles acabaram de postar, agora no dia 17, sobre multas, né? Recordista de multas. Eles falam com mais embasamento, mas isso já é uma coisa que eu penso de muitos anos atrás, que é sobre o uso obrigatório do capacete, entendeu? Pois é, continuando. Sobre o uso obrigatório do capacete, eu sempre achei uma grande besteira. Por quê? Eu falo exclusivamente do capacete, tá? E também do cinto de segurança, porque na verdade não, vou falar só do exclusivamente do capacete, que é o que eu tenho experiência, porque eu ando de moto há bastante tempo. E eu acho uma besteira ser o uso obrigatório, porque isso aqui só serve para te pegar multa aleatória. Só serve para isso, para enriquecer o Estado, para contribuir com esses 72 milhões que foram arrecadados no ano de 2024 e olha que nem acabou o ano. Porque na minha opinião, se a pessoa deixa ou não de usar o capacete, em caso de acidente, quem vai se lascar é ela, quem vai se ferrar é ela, entendeu? E isso, a pessoa usando ou não o capacete não causa danos a terceiros, entendeu? O que é muito diferente de, por exemplo, de tu ter um pisca queimado, de tu ter uma lanterna queimada, de tu ter uma moto que tá sem freio, de tu ter uma moto que não tá com aceleração normal, de tu ter uma moto com pneu careca, entendeu? E isso sim, eu concordo que tem que estar tudo em dia. Mas por que eu concordo? Porque eu sei do perigo que a falta dessas outras coisas que eu acabei de falar causam no trânsito, entendeu? Só que o capacete não causa isso, entendeu? Como eu acabei de falar. No máximo que eu sou a favor das pessoas usarem, entendeu? Mas não impondo como o Estado faz, é um óculos. Por quê? Para proteger o olho, entendeu? É para isso que a viseira serve, né? Para proteger o olho de um possível acidente para ti mesmo, entendeu? E, por exemplo, assim, porque pode entrar uma poeira, assim, um bicho no teu olho, e tu pode vir perder o controle da moto e causar um dano a terceiro, entendeu? Só que isso é muito, muito, muito raro. Tipo, eu não conheço ninguém que caiu, se acidentou ou machucou alguém, causou um dano para um terceiro porque caiu alguma coisa no olho. Nunca, nunca vi. Os únicos casos que eu já vi é porque a pessoa estava embriagada, né? Usou droga, álcool e acabou causando acidente. Mas enfim, eu acho uma besteira o uso o capacete ser um uso obrigatório. Eu concordo com nos Estados Unidos, porque, por exemplo, nos Estados Unidos o uso não é obrigatório. Mas se tu quiser andar sem capacete, tu pode, tu só tem que pagar uma taxa lá que eu acho que é 50, 100 dólares, que eu já acho um absurdo tu ter que pagar pra te andar sem capacete, mas pelo menos eles têm essa, mesmo cobrando o imposto, mesmo te roubando, eles te dão pelo menos essa alternativa. Porque não é todo mundo que gosta de andar de capacete. Tem gente que não atrapalha a visão por causa de óculos, essas coisas. Tem gente que, por exemplo, com em mim da espinha, essas espinhas aqui, ó, aqui tudo, foi só de um dia que eu usei capacete, entendeu? Aí a pessoa pode falar, mas tu prefere morrer do que ter espinha? Não, eu não prefiro morrer, entendeu? Mas também eu não quero ter espinha, entendeu? Só que e morrer todo mundo vai morrer um dia. E pra mim pouco importa se eu me acidentar e morrer porque eu tava sem capacete, entendeu? Desde que eu não cause um dano a terceiro pela falta do capacete, tudo bem. Mas eu tenho a minha. Aí o Estado pode falar, não, mas tu tem que usar porque tu pode morrer. Aí eles querem me tratar como se eu fosse uma criança que não tem. Ah, a gente tem que te cuidar porque tu não sabe o perigo de andar sem capacete. Não, eu sei, mas eu escolho andar sem, entendeu? Porque o meu único ponto falando exclusivamente sobre o capacete é porque
o uso obrigatório disso não faz sentido, porque, como eu falei, não causa dano para terceiro. O único dano que vai causar em caso de acidente é para a própria pessoa, entendeu? E isso dentro da ética libertária, dentro da ética libertária, se tu não respeita o princípio da não agressão, que é não agredir uma pessoa inocente, não causar danos a terceiros, de qualquer forma que seja, tá tudo bem, entendeu? Tanto é que, como eu dei o exemplo dos Estados Unidos, tem a opção de não ser obrigatório. Mas agora, como eu falei no início do vídeo, mas agora, um pisca queimado, porque pisca tu tem que indicar para onde tu vai. Isso eu concordo que seja, que a pessoa, por exemplo, assim, leve multa, mas não que fosse o Estado punindo, entendeu? Mas sim as outras, enfim, dentro da ética libertária, né? Não nada com o Estado, mas eu concordo que a moto esteja com pisca funcionando, com pisca todos certinhos, porque tu tem que indicar para onde tu quer ir, porque ninguém vai adivinhar para onde tu quer ir, a direção que tu quer virar, a tua moto, o teu carro. Outra, farol tem que estar funcionando, principalmente à noite. Aqui na minha cidade, várias pessoas andam sem farol à noite, tipo assim, isso causa acidente, isso tu vai causar danos a terceiros, porque tanto tu pode bater a pessoa, quanto a pessoa pode entrar na tua frente porque ela não vai tá te vendo, entendeu? Farol, pisca, pneu porque tu pode derrapar se não tiver ninguém por perto, aí tudo bem, tu vai cair, se quebrar, o prejuízo vai ser teu, mas se tiver alguém por perto, aí tu vai fazer um dano a terceiros, entendeu? Vai prejudicar outras pessoas. Freio, tem gente que anda sem freio na cidade, entendeu? Ou com freio ruim, lona gasta, com a partilha gasta, entendeu? Não tá 100%. E isso eu concordo de tá tudo ok, entendeu? Aceleração da moto, entendeu? Porque tem umas motos que são meio doidas. Retrovisor, eu concordo com o uso de retrovisor. Tem pessoas que não gostam de usar, mas eu concordo porque tu tem que olhar, porque vamos supor que mesmo tu dando pisca, tu já tá certo. Só que vem uma pessoa atrás, ou que tá distraída, ou que realmente não deu tempo de parar, ou que mesmo tu dando o sinal quer te ultrapassar, o retrovisor vai ajudar tu ver que essa pessoa não vai conseguir parar a tempo para te dobrar e tu mantém a moto ou o carro um pouco mais reto e a pessoa vai passar, ou seja, tu vai evitar um acidente, tanto para ti quanto para o outro. Por isso que essas coisas eu sou a favor das pessoas estarem tudo em dia, entendeu? Não do governo punir, não do governo dar multa, não do Estado, que fosse de forma que as pessoas entrassem em consenso, entendeu? Mas não sendo aplicada pelo Estado, entendeu? Tudo que é aplicado pelo Estado por políticos eu sou contra. Mas nessas coisas que eu acabei de falar, falei no início do vídeo e repeti agora, eu sou a favor. Mas o uso do capacete, eu ia falar do cinto de segurança, mas o cinto de segurança eu não tenho experiência de andar de carro para falar sobre isso, por isso que eu não vou falar. Mas eu creio que seja um pouco parecido. Mas o uso obrigatório do capacete, na minha opinião, só serve para dar multa. Só serve para o Estado arrecadar e contribuir para essa receita aí de 72 milhões. E olha que nem acabou o ano, tá? A gente só tá com 8 meses em multas. Em multas. 78 milhões. E não tem estrada, não tem sinalização, não tem. Principalmente aqui na minha cidade, que é a cidade do interior, os agentes de trânsito servem para quê? Para orientar o trânsito, para educar as pessoas, não para punir, não para dar multa, não para ser ignorante, que na minha cidade eles fazem isso, entendeu? E não organizam nada. Pois é, continuando, que o meu irmão tinha entrado aqui no quarto. O Detran, embora tenha esses 72 milhões, o Detran aqui na minha cidade só serve para isso e acredito que sejam assim muitas e muitas cidades, né? Raramente vão ter pessoas educadas no Detran, entendeu? Pelo contrário, tem gente que tem agentes de trânsito, né? Guardas que se acham superior, que só querem esculhambar, brigar, se acham tal, entendeu? Tem uns aqui na minha cidade mesmo que, pelo amor de Deus, entendeu? E, uma vez que eu fui parado com a minha avó na moto, que a gente estava sem capacete, só que eles não estavam multando, eles estavam parando as pessoas que estavam sem capacete, mas
Acho que eles estavam fazendo uma pesquisa, um levantamento, eles estavam orientando, né? Aí eles pararam a gente, aí eu parei a moto, apitaram, eu parei a moto, aí o guarda veio, era um guarda até muito gente boa, ele foi educado, esse foi educado. Aí ele explicou, perguntou por que tava sem capacete e tudo mais, isso, aquilo. Aí ele falou que. Ele deu até um folheto pra gente indicando os riscos de não usar capacete. Educação, entendeu? Enfim. Mas só que, olha só o que ele falou pra mim, pra gente no caso, né? Pra mim com a minha avó sobre o uso do capacete. Ele falou, olha, mais ou menos isso. Ele falou, é bom usar porque depois. Porque chega um monte de gente quebrada de acidente na UPA e fica, a UPA fica cheia. Como se, por exemplo, a culpa como se a culpa da UPA tá cheia, né, dos hospitais estarem cheios, fosse da pessoa que se acidentou e não dos políticos do governo que não organiza de forma eficiente não ligam também, não estão nem aí para fazer não ficar cheio a UPA, entendeu? Para ser um trabalho eficiente que atende as pessoas rápido e não tem superlotação, entendeu? Mas ele falou isso. A desculpa dele foi essa, né? Tem que usar o capacete porque toda hora tá chegando gente e isso enche o hospital. E o Estado tá para quê? Aí eles se colocam no contrato social, né, como salvadores, então eles têm que dar assistência, não importa se a pessoa se acidentou ou não porque não quis usar o capacete. Foda-se, eles têm que dar assistência, mas na prática eles não dão, né? Eles dão multa e deixam tu morrer no hospital ainda. É para isso que serve o Estado. Mas enfim, acho que é isso. O vídeo já tá com 10 minutos e não tem mais o que eu falar. Na minha opinião, eu não sei se eu estou certo, mas vocês podem colocar aí a, a opinião de vocês. Mas na minha opinião, o capacete, ele não devia ter o uso obrigatório, porque ele não porque o uso ou não o uso dele não vai causar danos para terceiros, entendeu? Diferente de um pisca queimado, de uma lanterna queimada, de um pneu careca, de um freio ruim, entendeu? Porque se tu cai, só tu vai se bater. Se um bicho entra no teu olho, como eu falei, no máximo eu sou a favor de usar de um óculos por causa da própria proteção do teu olho e para não causar um possível acidente para outras pessoas, né? Que como eu já falei no início do vídeo, eu nunca soube de um acidente que aconteceu desse jeito, né? Mas o uso obrigatório disso na minha opinião, é só para roubar mesmo a gente através de multa, né? Porque multa, na minha opinião, é só um imposto disfarçado, né? Tem que ter permissão do papai Estado para dirigir. Não que qualquer pessoa saísse dirigindo tudo doida por aí, mas a gente não precisa de um Estado para falar de uma carteirinha para dizer que se tu é ou não habilitado para dirigir, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que não tem carteira que dirigem muito melhor do que as pessoas que têm carteira, entendeu? Mas o que vale é o papel, né? O que vale é o diploma. Então não tem muito o que fazer a não ser sair do país, né? Mas, assim, por exemplo, eu gosto de motocross, de trilha, essas paradas. E o Estado não regula isso, uma trilha. O Estado não regula uma trilha, não regula o motocross, mas todo mundo não. Mas a maioria das pessoas usam um capacete numa trilha de moto, numa corrida de motocross, de velocross, num racha. Sabe por que elas usam? Porque elas sentem a necessidade de usar, entendeu? Porque elas sentem a necessidade de proteger a própria integridade física, a própria vida, entendeu? E não precisa do Estado estar falando lá, olha, eu vou te multar se tu participar da trilha sem um capacete, sem equipamento de segurança, entendeu? Porque como eu falei, o uso obrigatório só beneficia o Estado disso aqui, entendeu? Esse é o exemplo da trilha e do motocross, é um exemplo muito bom que eu dei agora, entendeu? Quando as pessoas sentem a necessidade de usar e sentem a necessidade de usar, elas vão usar. Não precisa o Estado regular, não precisa político obrigar ou tentar dizer o que é certo ou não para as pessoas, para os cidadãos, eu ia falar cidadãos. Enfim, resumindo tudo, na minha opinião, o uso obrigatório de capacete é uma piada, porque não
beneficia ninguém. Quer dizer, não, beneficia as pessoas sim, mas beneficia muito mais o Estado, que ganha com multas, entendeu? E diante do valor de 72 milhões arrecadados no ano de 2024, né, que a gente está... Não, a gente está em 2025? Ah, não, a gente está em 2025, eu tô falando besteira, né? Foi no ano passado. A gente está em 2025, cara, eu não sei que ano a gente tá, é 2025, deixa eu olhar aqui. Tô ficando até doido, cara. Deixa eu olhar aqui. Não, é 2025, é. Tô falando besteira aqui, cara. Calma aí. Tô perdido. Ah, é 2025. Eu tô ficando doido. Eu falei o vídeo inteiro que a gente tava em 2024. Mas enfim, é isso. Na minha opinião, no mínimo tinha que ser igual, por exemplo, nos Estados Unidos, que se a pessoa quisesse andar sem capacete, ela pagaria uma taxa ali e pagaria, pronto. Então é isso, deixa aí nos comentários, deixa a opinião de vocês, se vocês acham correto ou não tá nas regras de trânsito, né? O uso ser obrigatório, se vocês acham certo o uso do capacete ser obrigatório ou não. Lembrando que o Estado só serve, e a maioria das leis, das regras impostas por eles de forma coercitiva, né, só servem para arrecadar e arrecadar. Só serve para ter imposto, para manter essa elite mínima e política vivendo no bem bom e ditando tudo que as pessoas devem ou não fazer e dizendo o que é bom ou o que não é bom para ti, como se as pessoas fossem crianças de 5 anos que não soubessem as consequências das suas ações, entendeu? Por exemplo, se uma pessoa que anda sem capacete, ela sabe muito bem que ela pode sofrer um acidente e morrer. Ou pior, ficar deficiente, entendeu? Não poder andar mais, enfim. Mas não cabe ao Estado decidir se é certo ou não tu andar de capacete, entendeu? Como eu falei, resumindo mais uma vez para não ter gente aqui falando, que eu acho difícil porque meu canal é pequeno. Eu tô falando exclusivamente do capacete, tá bom? Porque é o que eu tenho de experiência e é o que eu vejo que não faz sentido tu ser multado por tal ou não de capacete, entendeu? Vamos supor que tu sai de capacete, dá os piscas, tudo certo, respeita, não pega a contramão, para na faixa, não passa do limite de velocidade, faz tudo certinho. Vai no supermercado, volta, não causou acidente nenhum, não teve complicação nenhuma, mas o guarda te vê sem capacete, ele te dá uma multa porque tu tava sem capacete. Qual é o sentido disso, entendeu? Não faz sentido nenhum se tu não causou nenhum dano a terceiros. É o Estado falando, tu tem que usar a porra do capacete porque tu pode cair e vai morrer. Deixa a pessoa morrer, se ela quer morrer, deixa ela morrer. Enfim, é isso, falou, não confie no Estado e lembre-se, tudo que eles vão fazer, todas as leis que eles vão propor, eles vão falar que é pro bem-estar social, eles vão falar que é em prol do cidadão, mas sempre, na verdade é em prol do cidadão, mas os cidadãos que eles falam são eles e não a gente, entendeu? Nunca confie no Estado e é isso, falou. Compre Bitcoin e aprendam a ser mais livres e autônomos e não depender do Estado para tudo que vocês conseguirem não depender. É isso, falou. Deixa a opinião de vocês aqui, se vocês concordam ou não com o uso obrigatório do capacete, em ser multado com isso, né? Falou. O show acabou, idiotas!